Fala pessoal, professor Rodrigo Lima, passando aqui atendendo os pedidos de alguns alunos, vou gravar um vídeo sobre o coronavírus, né? O Covid-19, o que ele faz com o nosso corpo, tá bom? Então aqui eu tenho primeiro alguns dados estatísticos para mostrar para vocês, é o seguinte: há aproximadamente cerca de 150 mil pessoas infectadas até o dia de hoje, mais de 5 mil mortos, e é uma epidemia que já se espalhou por aproximadamente 110 países. Surgiu lá na China, o foco, né, no finalzinho de 2019. Como que a gente contrai, né, a questão do coronavírus? O coronavírus, a gente vai contrair ele a partir de pequenas gotas, né, de tosse ou espirros de uma pessoa que foi contaminada pelo vírus, tá? E quais são os sintomas? Cansaço, tosse, aquela tosse seca, a pessoa pode desenvolver febre também, esses são os principais sintomas. Quais outros sintomas relacionados? Congestões nasais, dores musculares, fadiga, cansaço, dor de garganta e diarreia. Isso aí é uma nota emitida pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e eu tirei parte das informações desta aula que eu estou passando aqui para vocês, em cima do site da BBC, e em cima de uma nota divulgada também pela DASA.educa. A DASA é uma grande empresa na área da saúde e ela disponibilizou esse informativo e é uma das referências também em cima desse material que eu vou estar disponibilizando para vocês. Em relação aos profissionais da área da saúde, claro que eu vou dar foco para a galera da radiologia, mas é muito importante a gente ter a consciência o seguinte: não só os profissionais da radiologia, sim todos os profissionais da área da saúde. Somos os guerreiros nessa linha de frente contra o coronavírus e a gente deve estar devidamente paramentado no atendimento desse paciente. Então aqui tem um exemplo de um amigo, né? O Felipe, trabalha numa grande instituição aqui em São Paulo. Ele iniciando a rotina dele lá dentro do plantão na área da radiologia. Essa é a paramentação correta do profissional. Então ele tem que estar devidamente paramentado para se autoproteger do coronavírus, porque nós profissionais da área da saúde somos pessoas que estamos em contato direto com esses pacientes, então a gente tem um risco alto, a gente está dentro desse grupo de risco também, não só os idosos, tá bom? Então tem que colocar a máscara, a luva e o jaleco, e se possível, usar um jaleco descartável por cima do seu jaleco normal, a touquinha, além da máscara, colocar essa viseira de segurança e óculos de proteção também. E é muito importante que na nossa rotina de trabalho a gente evite contato com as mucosas, né? Coçar o olho, nariz ou boca, tá? Que são portas de entrada do coronavírus. Então aqui a moça paramentada. Então essa aqui é uma vestimenta correta que você está visualizando aí na aula. Toda vez que a gente for atender um paciente no raio-x, é ideal, que além da luva, utilizar um jaleco de manga comprida e também utilizar a máscara. E a maioria dos exames relacionados ao raio-x, eu já vou falar um pouquinho disso, é o raio-x de tórax, tá bom? Basicamente duas incidências, uma incidência em PA e uma incidência em perfil. Na hora de visualizar essas imagens ou em contato ainda com o paciente, além da máscara, é importante manter a luva de procedimento, tá bom? A radiografia do tórax. Então, estão me perguntando muito, a radiografia do tórax, ela é eficiente? Então aqui tem um raio-x de tórax em PA, de um paciente com coronavírus. E qual que é a orientação? Em relação ao raio-x, ele vai servir como meio de triagem. Então o raio-x, ele não deve ser utilizado como uma modalidade de diagnóstico para a emissão de um laudo. Por quê? Ele tem uma baixa sensibilidade, uma baixa especificidade, pode gerar falsos negativos, principalmente na fase inicial. Então ele pode gerar falsos negativos, especialmente na fase inicial, consequentemente retardando o diagnóstico desse paciente. E se é um paciente infectado com coronavírus, aumenta a probabilidade dele contaminar outras pessoas também com esse vírus. Então, em casos mais graves, de intermediário para avançado, que o paciente já manifestou e é confirmado clinicamente que esse paciente tem
ele é portador do coronavírus, do vírus, desenvolveu essa doença. Reparem aqui no raio-x, ó, a gente tem um acometimento bilateral, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. O pulmão do paciente fica com esse sinal meio desfumaçado, né? Porque aumenta a densidade, então ele vai ficar mais opaco, mais denso. Porém, isso aqui pode levar um médico a induzir um outro diagnóstico, por exemplo, uma pneumonia desencadeada por H1N1. Então, a modalidade de diagnóstico escolhida e a que está sendo trabalhada nos casos de coronavírus é justamente as imagens de tomografia computadorizada. Então, é um método de diagnóstico de escolha para fazer o diagnóstico e acompanhar a evolução clínica desse paciente após um tratamento, devido à alta sensibilidade e à alta especificidade. Pacientes com forte suspeita de coronavírus, né? Às vezes o teste sorológico ele dá negativo. Então a tomografia, a gente já consegue antecipar esse diagnóstico através das imagens de tomografia. Ó. Reparem aqui, ó, a imagem de tomografia, como a gente obtém ela em cortes, a gente consegue tirar, através das múltiplas projeções, tirar sobreposições de estruturas anatômicas e, pelo fato de ter os cortes bem fininhos, eu consigo obter uma imagem com uma alta resolução, eu consigo avaliar todo o parênquima pulmonar. Então a gente tem, qual que é o principal achado, né, na imagem de tomografia computadorizada? Opacidade denominada de vidro fosco, em 91% dos casos, ó, afeta toda a área periférica do parênquima pulmonar e geralmente acomete de forma bilateral, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, e toda a extensão do parênquima pulmonar é acometida. Aqui outra imagem, ó, então tem esse aspecto, ó, de vidro fosco nas duas imagens que vocês estão visualizando aqui. Então essa é a manifestação na imagem de tomografia, a gente consegue visualizar dessa forma. Ó, aqui um caso um pouquinho mais extenso, típico, né, de vidro fosco, múltiplos lobos são afetados. Aqui numa imagem, numa reconstrução coronal, ó, percebam que desde a base do pulmão até em direção do ápice, ó, todo o parênquima pulmonar desse paciente é afetado pelo coronavírus. Então, o paciente que tem um diagnóstico confirmado através das imagens de tomografia, lembrando que o diagnóstico sempre vai se basear em 3 pilares, que a gente chama de tríade do diagnóstico. A clínica do paciente, a anamnese, né, a avaliação clínica desse paciente, exames laboratoriais e exames de imagem. Em cima dessas 3 informações, a gente tem a questão de um parecer diagnóstico mais preciso. Então aqui no corte coronal dá para a gente perceber toda essa extensão. Na fase inicial ele pode acometer um pulmão de forma unilateral. Então, ó, bem discreto aqui no parênquima pulmonar do lado esquerdo o foco dessa inflamação. Crianças também comete. Aqui já, ó, no pulmão direito, já um pouquinho mais grave, um pouquinho mais avançado. A criança, os achados são semelhantes aos adultos, né? Semelhante a vidro fosco, geralmente em focos concentrados. Geralmente, ó, em focos concentrados, em pequenos nódulos, mesmo formatinho, que a gente chama de vidro fosco. Então, aqui é brevemente, né? Quis passar para vocês algumas imagens e explicar um pouquinho do coronavírus. A informação é a nossa maior prevenção, então não vamos brincar nessa hora, vamos ficar dentro de casa e seguir as orientações do médico, as orientações do Ministério da Saúde, utilizar álcool em gel, a máscara, lavar bem as mãos, evitar sair fora de casa. O Brasil está passando por uma crise e essa crise ela é séria, a gente não está de brincadeira, então essa quarentena não é para a gente ficar na rua, tá bom? Então vamos resguardar, vamos proteger o nosso povo, tá? A informação é a nossa maior prevenção. Aqui tá as referências, então me baseei pelo site da BBC e pela Academia Educacional da DASA, né, da educa.dasa. Então aqui tem todas as referências, vocês podem pesquisar isso. Meu muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação sobre o coronavírus. Qualquer coisa eu estou à disposição. O CBR, Colégio Brasileiro de Radiologia, ele divulgou um material também muito interessante para os profissionais da área da radiologia se proteger diante a questão do coronavírus. Pessoal, então se cuidem, o meu grande abraço e espero que a gente saia dessa crise o mais rápido possível, tá bom? Espero que tenham gostado da informação e até a próxima, tá? Tchau, tchau.